Olá, boa noite, bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do nosso Conversa Atrevida. Hoje nós vamos conversar com o maestro Jean Reis. O maestro Jean Reis, vamos ler um pouco da biografia do maestro. Ele é mestre em música pela Andrews University e University of Redlands, em regência orquestral e violino. Ele esteve à frente da orquestra Arpeggione na Áustria, Mont Blanc Chamber Orchestra na França, Banda Sinfônica da cidade de Buenos Aires, Orquestra Filarmônica de Mendonça, Northwest Florida Ballet, Symphony Orchestra, Sinfonia Gulf Coast, University of New Mexico, Symphony Orchestra and Trois. Enfim, o maestro teve grandes e excelentes atuações em orquestras. Ele foi violinista das principais orquestras de São Paulo, incluindo a Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e Orquestra Jazz Sinfônica, também do Estado de São Paulo. Nos Estados Unidos, integrou a Riverside Symphony Orchestra, Riverside Opera Orchestra e por aí vai. Ele foi diretor artístico do Festival Internacional de Canto de Curitiba em 2015 e Festival de Ópera do Paraná em 2016 e 2017. Diretor artístico e maestro do Festival Internacional de Música de Maranguape em 2013, Festival Internacional de Música de Maringá em 2015 e 2016 e em vários outros festivais. Ele é idealizador e assina a direção artística e rege as orquestras do circuito de festivais realizados em 4 estados brasileiros. E hoje ele integra o duo AR com o Flávio Augusto ao piano, intensificando sua atuação camerística ao violino, é porque eu fui ler aqui, violinista do Versatilis Ensemble, diretor artístico e maestro da orquestra Versatilis. O maestro já está aqui, então vamos lá, aguardando o maestro aceitar o nosso convite para iniciarmos o nosso bate-papo. Boa noite, maestro. Boa tarde, Aldonis. Tudo bem? Tô vendo aí Tudo você tranquilo, melhor agora. Tô vendo você perdido numa Como é que tá o leitura aí, senhor? um monte de coisa aí. Pois é. Eu tive que cortar, né? O senhor tem uma atuação muito grande, bela, uma carreira bastante consolidada. E vai Obrigado. dividir um pouco com a gente, né? Vamos lá, vamos dividir o que a gente pode Dessa aqui. A gente tá numa experiência. época de compartilhar e dividir coisas. Quem tem e pode dividir, tá na lista. Pois é. Vamos lá. Quem não tem, tá aprendendo, né? Se Que a gente é parar de aprender, você não grande para. maravilha. Você vai para trás. Exatamente. Vamos para frente. Mas diga-me uma coisa, maestro. Como foi que iniciou essa sua paixão, esse contato inicial pela música? Isso começa com muita gente, como muita gente começa, em casa, né? Você tem que ter música em casa para você poder despertar a atenção de uma criança. Então, aí já fica o primeiro recado para os pais aí. Se você tem um pequeno ou tem criança na família, exponha a música, né? A gente ouve muitas vezes que a música é coisa para uma parte seleta da sociedade. Não é. A parte seleta da sociedade quem fabrica somos nós, né? A criança, a criança, o jovem, ele é um potencial para ser amalgamado, para ser otimizado a qualquer momento. Então, você precisa expor essas crianças a um estágio, a uma manifestação musical, artística, seja lá o que for. Se você quiser que ele seja engenheiro, leva para obras que sejam da natureza da engenharia que for, ou mecânica, ou engenheiro da NASA, vá ver foguetes, né? Se você quiser ser um bom arquiteto, leva para ver arquitetura, as obras da arquitetura. Tem que expor a criança aquilo que você nota que é o potencial maior. Às vezes não é música, às vezes é uma outra área, mas precisa de mais informação.
Então, você não precisa ser alguém da área, você não precisa ser um professor da área que quer que o seu filho atue para você poder estimulá-lo. Você pode ter uma profissão outra qualquer e dar uma chance do seu filho de ver coisas que você vai mostrar, despertar o interesse. E daí sim, daí ele vai tomar gosto e vai procurar o próprio caminho, ou vai procurar caminhos para ser aquilo que ele gosta ou tem vontade de ser. No meu caso, para ser música, meu pai dirigia a fanfarra de 7 de setembro, naquela época que se marchava, né, no 7 de setembro, nas cidades menores, especialmente. E antes de entrar na escola, eu tinha 5 anos, entrei com 6, minha irmã reclamou para o meu pai que eu ficava batendo na lata de uma cera, lata de cera, parquetina, né? Colocava um cordão em volta do pescoço, amarrava na lata e arranjava 2 pedacinhos de pau, de uma madeira, de árvore, que ficava batucando aquela lata em volta da casa, enquanto ouvia o som da fanfarra lá no colégio. Minha irmã se encheu daquela história, reclamou pro meu pai. Para alegria da mãe, né? Verdade, né? Então vamos tocar na banda. Isso deu para mim uma base muito grande para poder desenvolver a sensação rítmica, que é essencial para quem rege, para quem é maestro. Isso. Se você não tiver ritmo, aí é muito complicado para reger. Então, a partir daí, começou todo o interesse por música. Minhas irmãs tocavam violão, acordeon naquela época, era uma coisa que estava na moda. Minhas irmãs são mais velhas que eu, só para você não ficar achando que que eu estou fora da moda, né? Mas, assim, na época, se tocava muito violão e acordeão em casa, já que não tinha internet, não tinha o que fazer, então você tinha música, né? A gente conversava entre nós, em vez de entre o mundo inteiro, né? Como nós estamos fazendo aqui. Pois é. Então, nesse contexto, eu cresci o caçula da família, fazendo música em casa. E depois, logo em seguida, tinha na instituição onde meus pais lecionavam, um professor americano que lecionava todos os instrumentos de metal, o professor Harry Bennett. E então, com ele, nasceu a vontade de tocar trompete, que eu adoro. Está aí o Bruno Lorenzetti, é o professor do nosso festival de música em Poços de Caldas, Festival Música nas Montanhas. Eu dirijo, no momento, 3 festivais de música, que é o Festival Música nas Montanhas, que acontece em Poços de Caldas, em janeiro, e o Festival Internacional de Música em Lages, em Santa Catarina, o Festival Internacional de Música no Pampa, que é no Rio Grande do Sul, né? Mais o Festival Internacional de Música de Bauru. Então, a gente está colocado no meio de festivais, então quem faz os festivais são os professores. Daí o professor Bruno Lorenzetti, que não me deixa mentir, ele quer dizer, se eu tiver que mentir, ele me ajuda, né? É o professor de trompete do festival, novo em idade, não tem a idade que eu tenho, já sou sexagenário, né? E ele não, ele está aí no começo, substituiu um professor que foi professor dele, né? E essa é a dinâmica de quem faz música. Quem faz música pode e deve sempre estar se preparando para substituir quem está saindo de linha, né? Tem sempre um carro novo na fábrica para poder assumir a posição de largada daquele carro que está lá. Música também. Nós temos que estar sempre preocupados em formar gente que venha depois da gente, para continuar formando mais gente e fazer com que as coisas continuem acontecendo. Desculpa, eu não deixei você falar. Fala um pouquinho, Vanes. Não, por favor. Pode ficar tranquilo. O senhor estava contando esse processo de como foi essa sua proximidade com a música, começou pela fanfarra. E aí, depois foi apresentado por esse professor, o americano, os instrumentos de metais. Exatamente. Como foi que o senhor chegou às cordas, ao violino? Já foi uma fase adulta? Naquela fase, quando as mães ainda têm uma influência muito grande sobre os filhos, sobre o que devem ou não devem fazer, a minha mãe foi visitar o diretor, entrou na sala do diretor da instituição e o professor de inglês, ele era um exímio violinista. Ele estudou, inclusive, com várias pessoas importantes na época que ele estudava aqui no Brasil, estudou na Alemanha, enfim. Ele queria vender um dos violinos dele para o diretor, e o diretor estava fazendo uma proposta. Tudo bem, eu compro o violino, mas você tem que ensinar para os meus 2 filhos. E a minha mãe ouviu aquela conversa e falou, bom, se o senhor está procurando aluno, então só tem mais um, meu filho vai estudar violino. Sem falar comigo. Ela chegou em casa e me comunicou que ela tinha tinha tido essa conversa e me disse que gostaria que eu estudasse violino.
Então eu Democraticamente. mandei, assim, muito democraticamente, assim, né? Eu acho que você gostaria muito de estudar violino. Na Aham. verdade, ela não se enganou, porque quando eu comecei a estudar, o grande lance do violino é que eu conseguia tocar nas horas em que todos já tinham ido dormir, né? Porque ele não era um trompete que acorda a vizinhança, no caso, uma cidade pequena, Isso. tudo em silêncio, Taquara, Rio Grande do Sul. E então, trompete eu consegui estudar por um tempo mais limitado. A embocadura do trompete, ela não permite que você estude muitas horas seguidas, quando você está começando a estudar, pelo menos, né? E o violino não, o violino não tem problema. Você, inclusive, para tocar as notas agudas, você coloca o dedo lá em cima na corda e está tudo bem, você não faz esforço nenhum, né? E consegue tocar notas agudas. Então, o que eu fazia, que me divertia, era quando eu comecei a estar mais desenvolvido no violino, eu pegava o repertório complicado do trompete, por causa das notas agudas, e ficava me divertindo tocando no violino, para saber como é que seria se eu tocasse no trompete. Nesse momento era um método que os trompetistas conhecem, o Harmon. Lá no final tá cheio de variações de música, com ritmos diferentes e tal. Eu achava aquilo o máximo, né? Então, em vez de tocar no trompete, eu tocava no violino. E era diversão, não tinha nada a ver com o meu repertório de violino, tinha que ver com o repertório de trompete, mas eu tocava no violino. Então, essa foi, digamos, o entrosamento com o violino nessa época. Então, durante 3 anos, no segundo grau, eu comecei a estudar violino. Daí vim para São Paulo. Quando cheguei na instituição que eu fui estudar aqui em São Paulo, tinha muito trompetista. Eu olhei para aquele bando de trompetistas e poucos violinistas. Ué, tá faltando violino aqui. Então aqui o meu instrumento vai ser violino. E foi o que realmente me deu muitas chances de aprender mais de música. Dali já comecei a ter a chance de entrar no, no, na Escola Municipal de Música. O professor Bruno Lorenzeto falou que eu estou com saudade. Não é um privilégio dele, eu também estou cheio de saudade de um monte de gente aí. Então, entrar na Escola Municipal de Música, estudando com o professor Erich Leninger, que foi formador de vários importantes violinistas da nossa geração, que estão aí atuando como profissionais. Poderia citar nomes, mas eu não vou ser injusto, mas as pessoas sabem quem são. Aham. E dali para frente, depois ele foi para o Rio de Janeiro, passei a estudar com o professor Alberto Jafé, depois de ir para um festival que ele organizava em Teresópolis, no Rio de Janeiro. E ele foi meu último professor, juntamente com o Aldino Nunes, né? Que o substituiu quando também o professor Jafé foi embora de São Paulo. E logo a seguir fui para os Estados Unidos para poder fazer mestrado em violino e fiquei lá estudando por 4 anos. E depois disso, no final do mestrado de violino, tive a chance de poder fazer mestrado também em regência orquestral. E depois disso foi que eu voltei. Então, essa foi a minha trajetória bem resumida, né? E daí, na volta, várias coisas aconteceram e acabei entrando nas orquestras profissionais para ser a minha atividade profissional. Está me ouvindo aí? Oi. Eu Sim, tive uma opa. queda de luz aqui, de energia elétrica. Tô vendo, tá escuro. Você está me ouvindo, não? Sim, tô lhe ouvindo. Tá meio. Peraí, Tá eu vou escuro, tentar. mas tô lhe ouvindo bem. É, eu vou tentar solucionar aqui de uma outra forma. Deixa eu ver como é que eu posso fazer para ter luz. Só um momentinho. Certo, Peraí. tá ok. Obrigado a vocês que estão conosco. A gente está conversando com o maestro Jean Reis. E no momento a gente está tentando solucionar esse probleminha com uma queda de energia que aconteceu lá onde ele está. Já que ele está solucionando, vocês, exatamente, um pequeno blackout. Isso é uma coisa inacreditável. Bom, Maestro, o senhor ficou sem som, acho que tocou no fone. Maestro, deixa eu escrever. Maestro, o senhor está conseguindo me ouvir? Está sem som, maestro.
Bom, a gente está tentando solucionar um probleminha que aconteceu onde o maestro está. Faltou energia agora na nossa live e ele estava conversando conosco e o som dele também desapareceu. Então ele saiu, vai tentar entrar com o som. Pronto, o maestro aqui está me pedindo para chamá-lo. Vamos agora voltar a conversar com o maestro. Coisas das lives. Você está me vendo aí, não? Olá, meu querido. Agora sim, estou lhe ouvindo bem. Mas então, isso aqui vai ser inédito, porque isso aqui está engraçado. Aqui. Pois é, primeira vez. Nós estamos com a energia total, sem energia no bairro, com a energia do celular aqui apenas, né, com a transmissão do celular. E aqui nós estamos com uma lâmpada. Pode olhar a lâmpada aqui, ó. Aqui, ó. Ah, sim. Pronto. Uma lâmpada não. Uma lanterna que a gente tem que deixar sempre à mão, caso tenha que sair correndo por uma emergência do 15º andar, escada abaixo, né? Então vamos lá. Quais são as outras suas questões, já que você é o dono da bola? Vamos lá. Somos o dono da bola, meu querido. Quais são os segredos que o senhor poderia deixar para a gente que a gente poderia definir como uma boa música? Ah, boa música. Qual é a essência de uma boa música? Então, essa é uma pergunta que para dizer que a música que eles gostam é que é a boa música, né? E, na verdade, o que eu gosto de dizer sobre ser boa música é a música bem feita, seja em qualquer estilo que ela acontecer. Agora, logicamente, Sim. há algumas tentativas de alguns estilos do que se chama de música que, na verdade, ficam muito longe de quem tem um gosto um pouco mais apurado, quem tem uma formação musical. E daí entra a questão do gosto musical e do que a gente até considera como música mesmo, né? Mas vamos supor, vamos deixar aqui, vamos começar sobre as coisas mais conhecidas. Por exemplo, música popular, é boa música? Ué, claro que é boa música, está cheio de música incrivelmente bela, incrivelmente cheia de qualidades, né? Na música popular. Temos aí nossa música brasileira, temos um representante que é o nosso, digamos assim, a nossa referência sem dúvida, né? Da música popular, Tom Jobim, com a sua qualidade de música, e tantos outros compositores, né? Com uma qualidade de música incrível. Temos uma música brasileira popular riquíssima, né? Tanto em questões musicais como harmonia, melodia, forma, que faz tanto sucesso fora do Brasil, né? Temos o nosso samba, temos a nossa MPB, temos a nossa tropicália, enfim, tem músicas de uma qualidade musical incrivelmente belas, né? E Villa-Lobos, que é um dos nossos representantes da música erudita, se baseou muito na nossa música folclórica brasileira, ou até mesmo com resquícios da nossa música popular, para poder escrever a música chamada erudita ou clássica, por alguns, no meio do meio erudito de música, respeitadíssimo como é até hoje a nível internacional. Então, a boa música é aquela que você faz com qualidade. Isso também quer dizer que na música que dizem ser a música que é de qualidade, quando se refere à música erudita, por exemplo, pode ser uma música de uma qualidade muito ruim, se for mal feita, né? Então, o que mais interessa não é, na verdade, às vezes, a qualidade da música composta, é como ela foi interpretada. Agora, existe aí também uma questão do compositor. O compositor ele tem uma responsabilidade grande na qualidade da música que vai ser interpretada. Então, se a música for composta com uma qualidade que não é tão boa como composição, não tem tanta coisa que o intérprete pode fazer, ele pode melhorar. A gente não pode fazer de um Fusca uma Ferrari, né? Não tem como. Ele pode fazer um melhor Fusca, mas não dá para fazer com que o Fusca tenha o desempenho de uma Ferrari. Ao mesmo tempo, Sim. Você pode ter uma Ferrari, uma composição fantástica, né? E daí tem um motorista que não sabe dirigir Ferrari, que na verdade ele mal sabe dirigir um carro popular, um carro com os comandos básicos, né? E se ele não sabe dirigir, a Ferrari nunca vai ter o desempenho que precisa. Então, boa música é aquela que faz bem a quem ouve.
boa música para uma pessoa, por exemplo, pode ser uma ótima música sertaneja que faça bem para a pessoa, né? Então, boa música para outros, para mim, por exemplo, uma boa música erudita faz bem, mas para outra pessoa pode ser uma chatice, né? Vai escutar Mozart, ele nunca ouviu Mozart, nem Beethoven, nem Brahms, nem Tchaikovsky na vida, escuta pela primeira vez, é muita informação nova. Ao mesmo tempo que, para mim também, se eu for escutar uma música popular que eu não tenho ouvido, a primeira vez pode ser que me impressione, mas pode ser que me impressione melhor se eu ouvir 2, 3, 4 vezes e começar a descobrir o que aquela música tem de interessante para mim. Então, boa música tem esses parâmetros, né, de elementos que tornam a música uma boa música por si só ou uma boa música para alguém, né, para alguém ouvir ou para alguém tocar. Então, eu acho que esse, em geral, é o que eu diria sobre boa música, né, para nós. Vamos lá. Então, no processo do senhor enquanto diretor artístico, o senhor pegou uma obra para fazer a direção artística. O senhor já tem mais ou menos uma ideia de como vai fazer a sua leitura, ou o senhor vai, sem muita pretensão, primeiro vai ver o que é que aquela obra pode lhe dizer? Como é esse processo que o senhor faz? Então, quando você atua na direção artística de qualquer atuação, de qualquer, digamos, de qualquer vertente artística, seja no teatro, cinema, na dança, na música, você precisa saber para quem você está dirigindo a sua arte, né? Porque, na verdade, se você dirigir a sua arte somente para o que você quer, para o que você gosta, pode ser que ela não alcance o objetivo que, na minha concepção, e de muitos, né, é que a arte precisa fazer bem para as pessoas. Quando você quer apenas transformar a arte em algo que seja inédito, tem um valor por si só também. Mas eu gosto de pensar que, especialmente quando no caso de um festival, por exemplo, dos quais eu sou diretor artístico, o que penso eu? Sim. Tenho duas preocupações. A preocupação na verdade são três, mas em tese são duas. A terceira, ela é um pouco relativa, já vou explicar. A primeira preocupação que eu tenho num festival é que a música que vai ser interpretada, ela tem importância para os alunos que estão fazendo um esforço para estar no festival. Alguns deles, por exemplo, a Poços de Caldas, Minas Gerais. Tem alunos que saem com as suas economias financeiras, pagam passagem de avião para vir lá do Nordeste para Minas Gerais, lá na cidade de Poços de Caldas. Outros que vêm do Rio Grande do Sul. São distâncias que para um estudante ou para os pais dos estudantes, muitas vezes, não é tão leve financeiramente. Então, eu tenho que pensar na qualidade musical que preencha as expectativas de um estudante de música, um acadêmico de música, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que pensar no público que vai assistir os concertos. E o público, muitas vezes, ele não está preocupado em ter que escutar a obra mais importante do período do início do século XX, né? Se eu for interpretar no palco de um festival de música obras de Alban Berg, por exemplo, vou tocar aqui, eu vou interpretar o concerto de violino de Alban Berg. Não vão ser todas as pessoas que vão estar muito confortáveis escutando Alban Berg, apesar de ser um concerto importante da literatura do violino. Vai ser importante para os violinistas, vai ser importante para o estudante, mas não vai ser tão bem-vinda pelo público que vai ouvir. Então, essa equação de você equilibrar, fazer um equilíbrio entre o que o público gosta de ouvir e entre o que o estudante precisa interpretar, conhecer e fazer, digamos assim, é um caminho, é um equilíbrio que às vezes é muito delicado. Então, o que gosto de pensar é que vamos dar oportunidade para os compositores, né, que escrevem música brasileira, que estão escrevendo numa linguagem mais próxima do que o nosso ouvido brasileiro está acostumado a ouvir, né, e transporta essa linguagem mais próxima nossa, né? Vamos supor que a gente está escrevendo uma música baseada num folclore brasileiro. Eu vou usar uma figura de linguagem.
Se a gente certo. escrever a obra em português, vai ser mais fácil de entender, né? Agora, se eu escrever a obra em inglês, vai ter gente que vai entender, mas menos pessoas vão entender. Agora, se eu escrever a obra em finlandês no Brasil, vai ter sei lá, por sorte alguém vai entender. Então, na música, a gente tem que colocar à disposição de quem vai entender a música, de quem vai ouvir, uma linguagem musical que seja mais próxima de quem vai ouvir. Então, essas considerações são para serem feitas, pensadas e levadas ao público, né, na programação da música com muito carinho, com muito cuidado. Porque daí entra a terceira questão, o terceiro elemento que eu apontei antes, que é o próprio intérprete. Né? Eu posso ter, o intérprete pode ser a orquestra dos alunos que vão ao festival, mas a orquestra pode ser também a Orquestra Versátiles, que é composta de profissionais de alto nível, de uma experiência musical muito consolidada, espalas de orquestras importantes do Brasil, enfim. Eu não posso colocar uma obra qualquer para esses profissionais tocarem. Por quê? Porque não vai ser uma substância musical que os deixe satisfeitos em tocar. É a mesma coisa que eu dar um livro de histórias para crianças do maternal para um aluno do segundo grau. Ele não vai se contentar com aquela obra. Ao mesmo tempo, se eu der para um professor de literatura de uma universidade um livro que seja comum ao segundo grau. Para o professor é muito comum, para o segundo grau é adequado. Mas para um professor de literatura tem que ser um livro mais selecionado, que ele veja que há uma razão para a qual ele vai dedicar parte do tempo dele para fazer aquela leitura. É isso que precisa numa seleção de música para um festival. Ao mesmo tempo que um professor, igualmente como um professor de instrumento, no repertório do seu instrumento, ele vai escolher obras que sejam de acordo com o que o estudante precisa tocar. Se o estudante já tem um nível avançado, ele vai escolher um repertório de acordo com o que o estudante vai precisar estudar e que ele goste, né? Eu gostava muito quando o meu professor de violino mestrado colocava à disposição várias opções para eu escutar e ver qual eu gostaria de tocar. Porque isso tem tudo a ver, você vai conviver com aquela obra durante horas da sua vida para poder chegar ao nível de você poder interpretar e tocar. Então, nesse ponto, você tem que ser sensível. Bom, se eu tenho 5 opções, 10 opções de alguma coisa que o aluno vai gostar de tocar, por que não dar a ele a chance de tocar uma coisa que gosta? E não uma coisa que ele vai ter que tocar, né? Logicamente, tem coisas que tem que tocar. Então, se tem que tocar, não tem alternativa. Tem que tocar escalas, tem que tocar certos estudos, porque a formação técnica precisa disso, né? Mas se não tiver uma obrigação, pode ter opções. Mas se vai estudar escala, por que não ensinar escalas de uma forma que ele entenda que aquela escala vai ajudar ele a tocar melhor a música que ele mais gosta, que vai ajudar a dar uma qualidade de afinação, de sonoridade, de controle do seu instrumento para tocar o que ele quer. Então, se ele tiver uma razão pela qual ele vai estudar aquilo que ele não quer, aquilo que não quer passa a ter um estímulo para ele tocar o que ele quiser. Então, são todas as considerações que a gente precisa fazer ao colocar à disposição uma programação, uma música no repertório, uma obra no repertório que vai ser usado pela orquestra, pelo grupo de professores, até mesmo quando a gente convida certos grupos para vir ao festival, a gente pergunta, né? Quais seriam as opções que a gente teria, quais compositores estão se pensando em trazer ao palco, enfim, para que a gente possa ter digamos assim, uma programação orgânica, né? Para que de repente a gente não tenha uma surpresa. Chega lá, está todo mundo tocando obra de Beethoven, vai ter um ano Beethoven, então todo mundo quer tocar Beethoven. Agora, o público chega no festival e vai ouvir a cada noite Beethoven, Beethoven, Beethoven. Na terceira noite, já sei, vai tocar Beethoven, vou para casa, vou assistir aquele meu filme favorito. E ele vai para casa. O público, ele não está lá, ele não é pago para assistir, ele paga para assistir, né? Apesar de ser de graça o festival, mas digamos assim, ele é o nosso cliente, né? É para ele que a gente prepara a música. Então ele tem que estar satisfeito. Já tive no passado um músico, né, que pediu para tocar uma obra X de um compositor que era muito longe da linguagem que o público está acostumado a ouvir. E eu disse a ele, bom, acho que é um pouquinho pesado, mas quanto tempo dura a música? Ele falou, 5 minutos. Tá. Eu pensei, bom, 5 minutos dá para eles aguentarem.
A obra não tinha 5 minutos. Na hora que ele começou a tocar, não parou mais. Passou de 15. Quando chegou perto dos 10 minutos, o público começou a levantar e começou a ir embora. Não, começou a ir embora. Porque não é feito para a linguagem de quem estava lá para ouvir. Né? Lógico, né? Tem um público que está entendendo que é importante para ouvir, mas é bom que a gente possa deixar a música também perto do gosto musical de quem vai assistir. Não sei se eu respondi, mas tentei deixar aí uma ideia, né, do que é escolha de repertório ou programação, de uma programação por parte do diretor artístico. Vamos lá. Respondeu sim, obrigado. Eu estava lembrando aqui de uma questão que envolve erudição. Na verdade, são duas questões. A primeira é aquela velha dicotomia que existe na música. Aquela velha questão que é antagônica, aliás. O erudito versus o popular. O que é que você me diz com relação a isso? Então, vale mais o erudito. O erudito tem muita música clássica que é belíssima. E as pessoas dizem, mas o popular também tem canções maravilhosas que estão junto da realidade do povo. Entre aspas, então, né? Porque todo mundo é povo. Pois é, quem é que não é povo, né? Então o que é que não é música? Né? Então a gente poderia começar. O que não for música a gente descarta, tudo bem. Sim. Mas vamos começar por aquilo que a gente já apontou um pouquinho anteriormente, sobre a música popular e a música erudita, né? Sim. Nesse ponto eu diria que existe o erudito da música popular e o popular da música erudita. O que eu quero dizer com isso? Quem é que não conhece o tema da Nona Sinfonia? Pode não saber que é a Nona Sinfonia, mas se você chegar no meio da rua e cantar o pessoal vai, eu conheço isso. Ou se parar no meio da rua e fazer ele vai conhecer, né? Agora, da música popular, né? Quem é que não vai conhecer, por exemplo, quer dizer, já não é tão popular para muita gente, mas é uma música da MPB, da minha época, né, que todo mundo vai conhecer aí a nossa música do Chico. Mas, enfim, tem tantas músicas. Aquarela Brasileira, Brasil, meu Brasil brasileiro, babá, já não é tão conhecido de se tocar hoje nas nossas rádios e tudo mais, mas é uma música popular, digamos assim, é um erudito do popular, porque ele é muito, mesmo sendo música popular, ele é muito conhecido, né, da nossa música brasileira. Né? E tem tantas outras músicas da música popular que ela é praticamente clássico da música popular brasileira. E, logicamente, nós temos aí, da música erudita, nós temos músicas que não vão fazer sucesso porque não são de boa qualidade. Se o que Beethoven compôs, se o que Mozart compôs lá em 1700, ao redor daí para frente, se eles não tivessem composto com qualidade, a gente não estaria ouvindo hoje. Se Bach, lá nos seus 1650, não tivesse composto a música que ele compôs com qualidade, ninguém saberia hoje quem é Bach, né? Muito menos outros compositores. Então, a música precisa ter qualidade para poder atravessar o tempo, né? A prova do tempo. Né? Eu estava dirigindo uma obra de um compositor argentino. Na Argentina, não vou dar muitos detalhes, né? Mas eu estava na Argentina regendo uma música de um argentino. E nesse grupo, o compositor sentado atrás de mim no ensaio. E daí uma musicista no grupo musical, que não vou dizer nem qual era o grupo musical, se era orquestra, banda, enfim, ela parou no meio do ensaio e ela perguntou, maestro, não seria possível substituir essa obra? Aí eu perguntei, sim, mas por qual razão seria? É porque essa obra não faz parte do que o nosso público está acostumado a ouvir. E o compositor atrás de mim, bom, agora eu falo o quê? Né? Então, a única saída que eu tive foi dizer, bom, na verdade é o seguinte, a nossa função enquanto músicos não é dar um veredito final sobre o que a música é ou não é. A nossa missão é ser um canal de comunicação entre o compositor e o público. Quem vai dizer, na verdade, se a música é para ficar ou não é para ficar é o público. É a duração do gosto do público que vai dizer, a gente gostou, não gostou, a gente gostou tanto que vai deixar a música ser conhecida daqui para frente dos que vão
a ouvir a música nos próximas décadas, nos próximos séculos. A música vai ser um sucesso ou não pela qualidade dela mesma. Então, o que eu disse naquele momento é que a obra ela foi composta com a intenção de ser ouvida pelo público. A nossa missão como músicos é deixar com que o público ouça e veja qual foi a intenção musical do compositor, que está na outra ponta. O público numa ponta, o compositor em outra ponta e nós, intérpretes, estamos no meio. Não é? Então, mas o que acontece, a segunda questão foi que, apontada pela musicista, né, que era um profissional, não, mas é que essa Sim. obra é muito difícil para a gente ter que estudar, tocar, para a gente correr esse risco. Aí foi outra questão que não tem nada a ver com a sua pergunta, mas só por curiosidade eu falei a elas, olha, essa obra foi tocada no festival lá em Poços de Caldas por estudantes. Então eu imagino que se estudantes tocaram, profissionais como todos nós somos, não vamos ter essa dificuldade de poder interpretar a obra. Bom, daí encerrou o assunto e a obra foi tocada, né? Na verdade, o que foi trazido para mim à tona foi, bom, então não daria para a gente trocar a segunda parte do programa? Isso dá para trocar. Qual é a segunda parte do programa? Eram obras que não eram necessariamente composições, eram obras do repertório normal. E daí eles me sugeriram que a gente tocasse arranjos de tango para completar o repertório. Daí eles perguntaram para mim, qual tango o senhor quer tocar? Disse, aí o especialista não sou eu, são vocês. Então vocês me sugiram do repertório de vocês que tango que vocês querem interpretar. Aí trouxeram uma pilha de partituras, né, de tango, colocaram na minha frente e acabamos escolhendo lá umas 4 ou 5 obras de tango e daí começamos o ensaio. Aí na metade da música eu parei e falei, eu vou contar isso aqui porque daí tem a ver com a segunda questão que você me perguntou, música boa, né? Certo. Na metade do ensaio eu parei e falei para eles, olha, eu não sou argentino, não sou especialista em tango, mas uma coisa eu posso dizer para vocês, isso que nós estamos tocando, isso aqui não é tango, porque não está soando tango do que eu conheço e não está soando agradável. Então eu, como público de vocês, não estou achando graça de ouvir o que eu estou ouvindo. Vamos dar um jeito nisso aqui e fazer com que esse tango vire tango? Aí eles olharam para um lado para o outro e tal. Aí eles resolveram que realmente eles mostrar como é que se toca tango. Aí soou tango. Então aí eu volto para a segunda questão. É uma questão do intérprete saber interpretar aquilo que está sendo a sua missão interpretar. Então nós podemos ter uma obra belíssima composta, interpretada de uma forma lamentável. Nós podemos ter uma obra lamentável, né, interpretada de uma forma que inclui um respeito grande pelo intérprete e tornar aquela obra decente do ponto de vista de interpretação. Mas são essas equações que a gente vai ter que equilibrar no nosso gosto por obra que a gente vai ouvir, vai escolher e vai determinar como sendo uma boa obra ou boa música, ou enfim, o que seja boa na nossa concepção. Vamos lá. Pegando gancho na fala do senhor, o senhor estava dizendo há pouco sobre essa questão do conhecimento que se tem do popular do erudito. E a gente percebe muito isso. Pelo menos eu via muitos desenhos do Walt Disney. O Walt Disney ele tem sempre, nas cenas mais dramáticas, uma orquestração fabulosa. Os personagens sempre têm drama. O próprio Pateta, às vezes, quando ele estava muito irritado, tem aquele fundo dramático em que ele fazia as cenas dele de raiva e depois, quando ele se tocava e se acalmava, então a música amenizava. O que é que o senhor me diz desse processo em que as pessoas colocam um patamar, como eu tinha lhe dito antes, o erudito, o popular, mas ele está essa música erudita, essa música que é também conhecida como clássica, porque são os melhores do erudito, ela está envolvida na nossa sociedade. Não há hoje uma música de cinema que não tenha esses toques clássicos, esses toques eruditos, esses toques orquestrais. Por que é que, na sua visão, por que é que o mercado hoje, às vezes, é tão cruel nesse sentido de manter esse distanciamento? Porque o que eu percebo também é uma questão de mercado. O mercado coloca do tipo assim, essa obra ela é inacessível para determinado público. E como a própria musicista falou, essa obra o público não vai gostar. Por que as pessoas tendem a determinarem o que os outros vão gostar enquanto elas são executoras? Isso é uma coisa assim que eu sempre me questionei. Como é que você pode escolher e determinar
algumas coisas para alguém se você não dá a opção dessa pessoa conhecer não apenas ela, mas a totalidade daquela possibilidade musical. O senhor entende esse meu Entendo, questionamento? entendo. Na verdade, a gente tem uma tendência muito grande, como ser humano, de a gente subestimar as outras pessoas, né? Sim. Muitas vezes você subestima a capacidade de... Vamos voltar lá para o começo, né? Você tem uma criança para ser educada. E a gente subestima a capacidade de compreensão de uma criança, né? Quando você explica alguma coisa para uma criança, vou dar um exemplo muito de casa, né? Meu, né? Sim, A minha sim, mãe sim. sempre reclamava comigo, quando eu estava viva, que ela não conseguia agradar a minha filha quando era pequena. Por quê? Porque Ah, elas conversavam como, na verdade, costumava se conversar na minha família, no Rio Grande do Sul, com as crianças. Fazendo uma voz diferente, como se a criança, como se fosse todo mundo bebê. Quando ela começava a conversar, bem, coisinha bonitinha da vovó, papapá, a Bianca olhava para minha mãe com uma cara assim de surpresa, mas por que a senhora está conversando comigo assim, né? sim. Minha mãe falava, você está conversando com a sua filha como se fosse adulto. Eu disse, não, eu estou conversando normal com ela. Se ela está entendendo, eu vou em frente. Se ela não entender, eu explico de outra maneira. Então, Aham. eu não estou dizendo que a minha educação era melhor que a da minha mãe, não era isso não. Mas é que a maneira como se dirigia e a Visão de maneira mundo como diferente. Isso. exatamente. Então, o que eu quero dizer com isso é que a criança, ela absorve muito mais facilmente as informações do que muitas vezes a gente pensa que absorve. Um aluno de Isso. música, ele vai entender muito mais do que aquilo que às vezes a gente pensa que não vai conseguir, que ela não vai conseguir Uhum. entender, né? Então a gente tira a chance de alguém aprender porque a gente já decidiu que a pessoa não vai entender quando é uma questão de idade, por exemplo. Ou outras vezes, a gente subestima o nosso público pensando que ele não vai entender. Mas existe uma diferença entre entender e entre gostar, né? No caso de entender, a gente pode ter certeza de que todos são capazes de entender. Eu entendo como é que funciona a cabeça de alguém que escolhe determinado tipo de roupa, mas eu não gosto. São duas coisas diferentes. Eu entendo que aquela tendência de moda pode funcionar bem, que está funcionando bem na Itália, que é a tendência da moda dos jovens hoje, mas, por exemplo, alguém vai sair com a calça de jeans rasgada na rua. Eu não. Eu entendo que é a tendência dos jovens, mas isso não combina comigo, né? Porque na verdade, não tem nada a ver eu sair na rua com uma calça jeans rasgada, porque não faz parte do meu gosto pessoal, do meu jeito de vestir, né? Ao mesmo tempo que eu não vou pedir para um jovem para andar de sapato lustrado e gravata como a geração anterior a mim andava na rua, né? Meu pai provavelmente encontrava com jovens de gravata, sapato lustrado, calça com vinco passadas, imagina, com linho, né? Uhum. Quem é que vai sair hoje de chapéu no Rio de Janeiro com um terno de linho branco, né? Isso não tem sentido, né? Então, nós temos que ver a propriedade com que a gente apresenta aquilo que está à disposição com a música também. Então, não é uma questão de, às vezes, a gente subestimar o público, mas é de poder agradar melhor. Eu posso até dar um livro para um jovem, para um estudante, que eu sei que ele vai entender. Mas entre entender e gostar são duas coisas diferentes. Às vezes eu tenho que dizer, olha, você precisa ler. Apesar de não ser uma leitura fácil, você precisa ler. Para o público, desculpa, se eu estou me dirigindo a um público de estudantes, eu vou dizer a eles, vocês precisam escutar, porque faz parte da sua formação acadêmica vocês escutarem, né? E quando a gente vai receber uma aula de história da música academicamente na universidade, você é requerido a ouvir muita coisa que por escolha própria não estaria no topo da sua lista, né? Por exemplo, na minha preferência por música, eu vou estar ouvindo música ligada à música sinfônica de orquestra, vou estar escutando música instrumental, de preferência ligada ao violino, mas vou escutar outros instrumentos por uma questão de formação ou de gosto até. Mas se eu for escutar música antiga, renascentista, não faz parte do meu universo do dia a dia.
esta música eu tenho que escutar porque eu preciso conhecer. Não vou interpretar música antiga para uma renascentista por algumas razões. Primeiro, porque eu não tenho os instrumentos adequados, não estou na Europa com essa facilidade de ter acesso à música renascentista. Algumas pessoas perguntam, por que você não faz uma classe de música barroca no festival? Isso é por uma questão simples. Eu não estou aparelhado para isso. Né? Eu tenho que levar cravo, tenho que levar alguns instrumentos da música antiga para poder serem tocados, e nós não temos isso à disposição financeiramente tão fácil para poder termos esses instrumentos para ter uma classe adequada para ensinar música antiga. Então, vamos fazer aquilo que a gente pode fazer e fazer bem. Então, agora, se você vai fazer um festival de música antiga e você tem os recursos para poder fazer, fantástico. Nós não temos. Então, na questão de subestimar ou não as pessoas, nós temos que ver aquilo que nós podemos apresentar de uma forma que as pessoas gostem, mesmo que a gente entenda que elas vão entender o que nós poderíamos fazer que está fora do universo da música que elas normalmente gostariam. Então, a questão do entender quer dizer o seguinte, na minha concepção, né? Vamos tocar uma música, por exemplo, dodecafônica, para um público que está acostumado a ouvir música popular brasileira, que adora a nossa música popular brasileira, nosso samba, nossa música agradável de ouvir, né? Para o nosso universo que a gente conhece. Aí você apresenta uma música dodecafônica, desculpa. E daí a pessoa não sabe nem como é que aquilo é composto para poder apreciar o que foi feito. Não sabe o que é um roll, não sabe como é o sistema de composição que a música como é que a música foi composta, por que soa daquele jeito, né? Então, vai ficar muito difícil para a pessoa entender. Agora, se você, antes de você interpretar, você explicar para o público, olha, essa música faz parte de uma tendência, de uma fase musical em que a composição foi escrita dessa forma, foram escolhidas 12 notas que vão ser colocadas numa sequência, tem que obedecer essa sequência, que vai ser apresentada de formas diferentes, de forma geral, você explicando, aí a pessoa vai ouvir de uma forma diferente, aí já entendeu. Isso. Qualquer pessoa pode entender, né? Mas você tem que explicar. Agora, se você entender